Olá, pessoal! Então, esse é o segundo episódio do podcast Beth e Companhia. Um podcast que visa ter um bate-papo com pessoas bacanas, interessantes aqui da nossa cidade e região, para falar sobre tudo, economia, turismo, negócios. E o episódio de hoje, estou na companhia de duas pessoas que eu admiro profundamente. São mulheres que trabalham muito, estudam muito, são dedicadas muito à família e têm atividades, o que elas têm em comum, elas têm atividades ainda muito ligadas ao mundo masculino. A Andréa Gremes Pereira dirige a Grefortec, Fornos Industriais, e a Patrícia Guidali, essa queridona aqui, ela é engenheira civil e trata, assim, faz laudos, perícias, uma série de coisas que até depois a gente vai mostrar aqui nas imagens. Então, gurias, eu quero agradecer demais o convite de vocês. Obrigada, Andréia. Pode dar um oizinho aí para o nosso pessoal. Beth, obrigada pelo convite. Sempre é muito bom estar aqui contigo. A gente fez um vídeo ano passado, foi muito legal. Obrigada. E é muito bom estar aqui também nesse programa novo. Sim, programa novo, lugar novo, desses empreendedores muito corajosos, que é o Gabriel e a Cíntia. E tu, Patrícia, muito obrigada por ter aceito esse convite, que eu sei que o teu tempo até tá bem curto. Eu que agradeço também, Beth. Eu sou marinheiro de primeira viagem nesse tipo de entrevista, então Sério? Também é uma experiência. Ela fala tão bem que eu achei que ela já fosse traquejada nos microfones. Mas muito obrigada. É sempre muito bom a gente passar por novas experiências. E te desejo também muita sorte, muito sucesso. Muito obrigada. Que eu tenho certeza que tens todas as condições de trilhar aí muitas e muitas entrevistas na tua área. Muito obrigada, brigadão. Então já vamos falar um pouquinho daquilo que a gente estava papeando nos bastidores antes de a gente ligar os microfones aqui, que é a questão hoje da mulher que trabalha muito, se prepara muito, estuda muito. Depois eu vou voltar, então, nas atividades de vocês, mas eu acho esse assunto muito legal da gente falar sobre a questão da maternidade e o mercado de trabalho ainda muito competitivo e também em cargos de liderança, né, que a gente estava falando sobre que a questão da maternidade ela ainda impacta bastante junto às mulheres que trabalham muito, e não só em setores masculinos, ainda de ambiente masculino, vamos dizer assim, como é uma indústria de fornos e a engenharia civil. Como é que tu vê isso, Patrícia? Tu que tens um filhote de 11 anos, né? 11 anos. Realmente, assim, eu vejo que o mercado já houve uma evolução nessa área das mulheres dentro do mercado de trabalho, mas sim, infelizmente, ainda nós estamos alguns degraus abaixo, não em função da competência, não, absoluto, muito longe, mas em função do dia a dia como mãe, como mulher que tem casa, administra igual, tão quanto o homem, só que acaba acarretando para a mulher o serviço de mercado, de banco, de casa, e assim, eu vejo, eu estou 22 anos formada. Olha só. Mais 5,5 da engenharia há 27 anos, quase 28 anos atrás, quando eu entrei na universidade, dentro de casa, eu ouvi da minha mãe, tu tens certeza que tu queres ser engenheira civil? E realmente eu não tinha certeza, porque eu tinha feito magistério. Olha só. Então era a alegria dela. Meu Deus, olha a filha só, é professora. Claro, sim. Então eu tinha tudo, vamos dizer assim, para desistir, né? E ir para a área da licenciatura por ter feito magistério. E até porque, não desmerecendo, mas o magistério não dá a base da matemática, exatas, físicas. E realmente eu tive dificuldades, mas eu fui atrás de monitoria, fui atrás de professora particular, porque eu sempre tinha, por outro lado, a facilidade das exatas. E corri para fazer estágios, começar a ter experiência, para de fato conseguir responder a resposta da minha mãe, que eu gostaria sim de ser engenheira. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza. Então, desde lá, me formei numa turma de 21 alunos, 3 mulheres. Pensa.
né? E toda vez que entrava num canteiro de obras, e até hoje, eles falam, bom dia, boa tarde, arquiteta? Por que não chamam? A senhora é engenheira? Não. Pergunta, a senhora é arquiteta. Porque... No máximo, projetista. O máximo. Ou quando não chamam de decoradora. Isso. Então, realmente, assim, no dia a dia, eu vejo ainda na minha área a questão muito masculina. Não somente em obras, mas como nos grupos de associações, de sindicatos, a maioria são formados por homens. E para a gente conseguir igualar isso, vem a pôr do que nós estávamos falando da questão do dia a dia da mulher. A questão da dificuldade das reuniões, de conciliar com o horário de trabalho, o horário do filho, da casa, de dar atenção, porque também tem um outro lado. Eu vejo assim com colegas que trabalham o dia todo e o peso na consciência. De deixar... a mãe nasce uma culpa, né? Justamente, isso aí. Justamente. De deixar o filho na escolinha, mas eu podia estar com ele podia estar em casa. Mas eu aprendi no decorrer dos anos que o que vale é a qualidade do teu amor, do teu carinho, não é a quantidade. Então, eu digo assim, até para me autoafirmar, eu tirei um pouco da consciência isso. Da culpa, né? Da culpa. E isso faz, né, gurias, a gente estava falando antes, na relação dos cargos, né, de liderança, porque hoje aqui no Rio Grande do Sul tem uma conversa, tem um movimento muito importante, até encabeçado pela Federação, né? Sim. A Fiergs não tanto, porque ainda, claro, é da indústria, é ainda muito, muito masculino, e nem é tanto por culpa deles, ainda é uma coisa que está em gestão, para não falar gestação, né? Mas na Federação já tem um movimento grande de formar lideranças femininas para cargos políticos, cargos de grandes empresas ou não até cargos, até para formação de coordenadoras de núcleos de mulheres, porque se tem isso ainda muito forte, a gente sabe essa questão da maternidade. E aí vem uma coisa, né, André, eu sei que tu não és mãe ainda, mas tu estás... como mulher e como líder de uma empresa bem importante aqui na cidade, a Grefortec, depois a gente vai mostrar umas fotinhos. Você, assim como a Patrícia, também está atuando nas associações às quais tu estás ligada, né, na indústria. E ali também, vocês duas passam por isso, né, de não ter tantas mulheres assim, e a questão do suporte que vocês, de repente, precisariam ter para galgar essa liderança. Dentro do Sindimetal, é onde eu sou diretora agora também, Olha, né? Faço parte da diretoria. Tem já 6 anos que eu tô na parte da diretoria do Sindimetal. Eu comecei muito nova, claro, sempre muito nova, porque a gente nasceu na empresa, né? A empresa nasceu na garagem de casa, então desde sempre eu estava ligada na empresa. E o Antônio, meu pai, fazia parte tanto da Sindimetal quanto da Assiste. E presidente, fez toda a participação. E chegou uma hora e eu falei assim, tá na hora de tu ir. Eu falei, mas meu Deus, o que eu vou fazer lá? Quem está... Deixa eu interromper, André. Quem está nos vendo, não ouvindo, está passando aqui os fornos. Uma parte da produção da Grefortec, que são fornos, tem outras imagens que eu não sei identificar muito bem. É o tratamento térmico, é o processo. Isso, né? Para quem nos vê ter uma ideia da responsabilidade dessas mulheres incríveis aqui, olha, de levar para o mercado esse tipo de equipamento. Depois a gente vai mostrar também, a Patrícia também nos mandou os perrengues para os quais ela lida todos os dias. Sim, realmente é muito técnico. Essa parte eu não tenho tanta técnica, né? A gente aprende na prática. Então, desde sempre eu estive na empresa. E então vai aprendendo na prática, vai entendendo os processos e vai todos os dias vendo as dificuldades e aprendendo com o dia a dia a lidar. Então fica mais parte de gestão
e vendo toda a parte de estrutura dentro da fábrica. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Eu também ia fazer magistério. Eu fiz lá, eu fiz o teste vocacional e dava para ser magistério. E o Colégio São José fechou o magistério naquele ano. Tu não tinha mais... Eu também fiz no São José. Isso, a gente não foi colega por pouco, olha só. A minha sogra foi uma das alunas lá há mais de 70 anos. Minha mãe também. Podia fazer magistério naquela época. Isso. Quando eu fui no ano, não tinha mais. Era o normal daí, né? Tá. Daí eu terminei o colégio normal, porque não tinha mais magistério. E daí no final, não vou mais fazer magistério pra faculdade. Foi onde eu posso juntar as duas coisas. Então eu fiz RH. Eu fiz administração de empresas com recursos humanos. Sim. Então com isso eu fiquei muito próximo das pessoas da fábrica e aprendi muito com a fábrica. A fábrica traz a energia, traz a transformação, então é muito gostoso de trabalhar na fábrica. E, claro, a gente vai trabalhando na fábrica, eu já vou entrar nos meus casos já, e chegou uma hora que um engenheiro estava na fábrica, que era supervisor, falou assim, o que tu tá fazendo aqui? É mais fácil tu ir pro shopping, sair da fábrica, por que tu tá fazendo aqui? Eu falei, tava com uma prancheta, porque eu tava pegando os dados para fazer meu trabalho para a faculdade, porque eu estava todos os dias de noite, então eu pegava os trabalhos da faculdade e colocava em prática na fábrica. Vai dizer que não tem coisa melhor. Nossa. Então eu aprendia no dia a dia, eu fazia organograma, fazia toda a parte. Então, o que tá fazendo na fábrica? Aí eu tava braba, né? Aí chegava lá, né? E o meu pai falou assim, calma, Andréia, não tá na hora de tua fábrica ainda. Ele também tinha que respeitar o profissional, que era na época, não entendia que a mulher estava na fábrica, ainda muito nova. Eu comecei a falar com 16 anos de idade. Então, ele também tinha que administrar, porque ele também tinha que manter aquela pessoa. Eu não sou técnica. Sim. Então, não vai na fábrica ainda. Aí não dava 2 toques, eu tava na fábrica de novo. Né? Daí ele falou, não tá na hora ainda. E assim foi, assim eu coordeno a minha equipe. Então é realmente muito legal. E foi que a gente ama a estrutura, não só por ser técnica, mas por entender o negócio. Sim. Sim, e hoje até eu peguei uns dados aqui para os nossos ouvintes e acompanharem. Olha só, São Leopoldo tem um PIB tem um PIB de 10,1 bilhões de reais. O PIB da cidade é a 6ª maior economia do Rio Grande do Sul. Sim, olha só. E a indústria corresponde a 26,5% deste PIB. E os serviços, porque eu peguei serviços porque tu trabalhas nessa parte de prestação de serviço, de 56,7%. Olha só. Então, para ver assim, vocês duas, mas o que eu faço nessa cidade? Não, vocês fazem parte, né, desse número tão expressivo. E nós temos aqui, pelo censo de 2021, nós temos 240 mil habitantes, sendo que 53,7 mil são empregos oficiais, são empregos de carteira assinada. Então, a Grefortec faz parte desse universo. Eu acho que não precisa, mas eu só tenho X funcionários. Não, tu tem tantos funcionários, cada um é muito custoso lidar, pagar, fazer toda aquela estrutura, né? Então, queria trazer para quem está nos ouvindo a importância de vocês duas nessa mesa hoje, né, de que o grãozinho de areia que está aqui faz essa praia tão linda, né? E a Patrícia, até depois o Will pode passar as fotinhas que ela mandou, ela faz um trabalho técnico muito incrível. Eu fiquei há um tempo atrás, quando eu a conheci, que ela me disse que ela fazia, eu disse, mas do que ela tá falando? Porque é muito técnico e muito corajoso. Olha só onde é que ela vai, né? Teu trabalho é fazer o que, basicamente, Patrícia? Eu levei algum tempo, isso é a armadura de uma viga de fundação. Essa aqui é a Grefortec. Eu levei um tempo, inclusive, para me encorajar de montar uma empresa, porque o meu pai, muitos anos, teve a metalúrgica Guidali, foi conhecida, em homenagem à metalúrgica, inclusive, tem a rua, hoje em dia. É verdade. A rua metalúrgica Guidali. E eu cresci vendo ele dizendo que se incomodava muito com a metalúrgica, enfim, que era do meu avô, depois vendeu e ele continuou trabalhando como representante comercial o negócio dele.
E sempre cresci vendo aquela questão de pagar impostos, que como é difícil. Então, quando eu me formei, eu tinha um sonho de ter o meu negócio, mas ao mesmo tempo a questão do receio de todos os compromissos financeiros. Então, nos primeiros anos eu fiquei, sim, como funcionária de carteira assinada, em construtora, até encorajar. Hoje em dia, minha empresa tem 13 anos, então eu levei 9 anos para tomar Mas foi o essa tempo coragem que você precisou até para eu ter precisei. bastante experiência, Justamente. aprender bastante sobre gestão de uma empresa, pessoas, né? Eu me formei nova, então também, por mais que tenha feito estágios na área, a experiência é só o tempo. É só com o tempo. Não tem. Não tem. E o passo para mim realmente abrir a empresa foi ser prestadora de serviço para os bancos. Então, eu abri a empresa. Hoje em dia, a idade que eu tenho a empresa é a idade que eu presto serviço para a Caixa Econômica, Banco do Brasil, fiscalizo obras financiadas, analiso projetos para financiamento e faço avaliação de imóveis para compra e venda de todos os tipos de imóveis, pavilhões, apartamentos, casas. E nessa linha também trabalho para a iniciativa privada. Os comércios com estudo de impacto de vizinhança, o famoso WAVE. Que dá uma dor de cabeça gigante aqui em São Leopoldo, porque ninguém se entende muito bem. Órgãos públicos têm uma regra, o pessoal tem outra e assim vai, né? Realmente eu imagino são alguns o que tu não deve ouvir, né? Alguns Patrícia? conflitos, porque quem contrata o serviço já contrata contra gosto e ao mesmo tempo tem que atender à questão da legislação municipal. Trabalho com laudos de marquise, painel publicitário. Nossa, e é uma responsabilidade, Sim. porque volta e meia tem alguns acidentes Tem, que deve te deixar assim arrepiada, né? E a questão que quem contrata um laudo quer contratar para responder à fiscalização municipal, mas falta muita questão da consciência das manutenções que eu vejo tanto do painel publicitário, marquises, e vou um passo além. Os condomínios, eu presto esse serviço para vários condomínios com inspeção predial, laudos de manutenção, e infelizmente quando a gente bate no bolso das pessoas, isso não cai muito bem. Não. Mas um laudo, ele é contratado para dizer a verdade. Nem sempre você consegue dizer o que o cliente quer ouvir. E deve passar por isso também, né? Sim. Porque é muito perigoso também o que vocês verdade, entregam, né? Imagina a quantidade de certificações, verificações, né? Sim, tem vezes que o aço comprado para fazer a peça não é adequado. E aí, como vai falar isso para o cliente? Está com aço errado para o teu processo final, que é a parte do tratamento térmico. A gente tem todo um laboratório, toda uma análise para falar assim, ó, esse aço não tá... Eles falam de rechupe, né? Que tem falhas dentro da peça. Então, essa falha pode... Tem eixo de carro, são peças de segurança, são peças extremamente, né? Nossa. Então, todo o teu guincho, tem a estrutura de um guincho, que é realmente toda a estrutura do principal do guincho, que fosse a coluna do guincho, ela é tratada. Então, o cliente quer uma resposta, mas não é bem... não tem como dar a resposta que ele quer, porque não foi aquilo que ele comprou. Ele quer economizar num lado e depois quer tirar toda a economia no outro e não consegue. São essas coisas. E como é que fica essa equação aí, Patrícia? Aí usando a psicologia, né? Eu digo a primeira psicologia, a paciência e depois o conhecimento técnico. Que até com ele ninguém discute. Aí sim, utilizando as normas. Hoje em dia eu trabalho muito com a questão de normas. Tem a norma de manutenção, tem a norma de garantias. Então, não é sempre que quem está reclamando está com a razão. A questão ao cliente tem a razão? Não, nem sempre. Porque hoje em dia não tem conhecimento técnico. Não tem conhecimento técnico. Sim. Então, essa parte, ontem realmente aconteceu uma ligação, uma colega arquiteta estava questionando um laudo que eu entreguei, que era um laudo da área condominial, mas o prédio já passou os 5 anos e gostaria de colocar alguns serviços de responsabilidade da construtora. Aí eu coloquei, infelizmente, não é possível, o laudo não está errado.
E eu também não podia dizer que ela estava errada, mas... Então, daí a gente usa a medir as psicologia. palavras, nossa. Mas quem sabe eu posso te encaminhar, porque a norma é pública, ela tem que ser pública. Te encaminho a norma, no anexo B, tu vai veres ali todas as manutenções que os condomínios devem fazer, corretivas, preventivas. Sim. Então, com muito jeito, e até eu dou uma notícia aqui, dizendo que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, semana passada, perdeu na justiça os direitos autorais por cobrar as normas. Então, não sei se já está valendo realmente no site da ABNT, mas as normas, elas são públicas, elas não devem mais ser cobradas. Então, isso para nós que trabalhamos na área técnica, eu acho muito importante. Não sabia porque dessa informação. Nossos colegas muitas vezes precisam fazer verificações em normas e quando entra no site para comprar, vê aquele custo, acaba procurando no Google. Sim. Não. E a inteligência artificial ajuda muito, mas não muito. Tem que tomar ajuda muito, mas não muita sempre. Informação. Isso, não sempre, justamente. Acaba dando muita informação, pode se perder. Exatamente, é mais importante, né? Isso mesmo. Puxa, nossa. E aí vem a questão que a gente estava falando, assim, da fala e da postura, porque se tu fosse, de repente, um engenheiro civil, de repente a contestação não ia ser tão forte. Sim. Mas por ser mulher, por ser mais jovem e tudo mais, parece, mas o que essa guria sabe? Justamente. Né? No meu trabalho de fiscalização, principalmente de obras, eu já ouvi de construtor, mas o que é isso, guria? Né? Ou querer chamar filha. Daí quando chamo filha, aí eu também mudo. Ninguém não vai mudar o tom. Aí tem que mudar o tom da conversa, porque aí a questão, eu digo, a linha do respeito já foi. É importante a gente falar que tá se falando muito sobre isso, né? Então, eu tenho muito cuidado de estar perdendo um pouquinho a relação de realmente ser capacidade. Então, a gente tem muito esse momento de extremo, a gente tem que falar muito para entrar na consciência, e depois a gente tem que aliviar um pouco, senão fica forçada a situação. Então, é forçada um profissional contratar porque tem que ser mulher, eu acho errado. Então, hoje é para acabar, vou ter que contratar porque é uma mulher, mas aí ela lei. Também acho errado. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente entra, quando tá muito, sabe muito essa régua que tem que falar muito sobre isso, porque acaba que a gente perde, daí sim que perdeu referência. Não, tá respeitada, Patrícia, porque tu tem quantos anos de mercado? Sofreu? Vai sofrer. Vai continuar sofrendo. Andréia, tu tem quanto tempo de mercado? Vai sofrer? Vai sofrer. E vai continuar sofrendo muitas vezes. Então, assim, e eu tenho medo de que o sofrer seja porque tá falando demais sobre o assunto agora. Já não mudou do que não tinha o conhecimento, do que agora eu tenho que engolir aquela guria por causa que o mundo fala de mulher. Não. Tem que escutar porque eu tenho uma jornada já de trabalho. Né? Então tem que respeitar por respeitar um profissional. Se é mulher, se é homem, tem que respeitar o profissional. Tem que dar espaço para ele ser escutado, né? Então, como a gente fala, a humanidade ela não muda de uma hora para outra porque a gente quer. Nossa. Até nós mulheres, a gente também tem alguns preconceitos em relação a nós mesmas. Sim, e se nós temos isso em relação a nós mesmos, ao julgamento de eu contigo e vice-versa, imagina com os homens ou com outros, em outros ambientes. Com certeza. Né? Tipo, como que tu tá deixando o teu filho no maternal para ir viajar para outro estado, fazer uma avaliação, digamos assim, né? Tá, mas e se fosse o meu marido e tava tudo certo, então ele ia, né? Mas esse julgamento às vezes é das mulheres para as mulheres, porque às vezes os homens não, como eles não têm esse olhar, não, a minha colega foi, tá, mas a gente cobra isso muito, né? Sim. Eu participo de alguns grupos, assim, de mulheres, a gente tem muito essa conversa, esse tipo de conversa, que é bem legal, o olhar sobre nós mesmas e como nós agimos em relação a nós e a outra.
o olhar afetivo, a sororidade e tudo mais, porque eu acredito que muitas mulheres não estejam em posição mais de comando hoje em entidades, eu digo, porque nas empresas eu acho que é um processo que está acontecendo já há bastante tempo. Gradativo. E está mais solidificado, mas em nível assim de representação de classe, digamos, é mais lento, Sim. porque nós mulheres não apoiamos as mulheres que estão lá, né? Vocês duas fazem parte de entidades. Muito provavelmente nesse circuito há mulheres, mas de repente vocês não conseguem conversar entre si sobre as dificuldades e como é que vocês podem se arrumar em relação a isso. Tipo, deixa que eu vou, vai que eu vou. Que nem tu. Eu sei que a Andréia é muito preparada, tá no sindicato hoje. Pode ter um cargo mais relevante lá, mas é tanta coisa em relação à casa, mesmo que tu não tenha filhos, Sim, não tem claro. problema isso. Eu sou contra dizer, mas se tu não tem filho, tu pode ir. Não é isso, né? Nem se compara, imagina. Mas vai Imagina. tu, mas como que tu não vai, André? Tu não tem filho, eu vou ficar em... Não, aí já, olha aí, já começa. Aí já começa, viu? Só. É isso, os homens já não iam dizer, ela não quer ir porque ela... Isso mesmo! Isso, mas eu quero porque a gente acaba colocando uma... Eles conseguem muitas vezes simplificar o que a mulher... Eu só vou abrir um parênteses. Por favor. Eu discutindo com meu filho de 11 anos, que já quer ficar no mesmo nível. 11 anos, ele já é um 11 adulto, vamos combinar. E eu querendo cobrar dele que eu tinha falado e ele não tinha ouvido. Eu disse... Mateus, sabe qual a diferença? Realmente as mulheres têm muitas gavetas, prateleiras na sua cabeça. E o armário dos homens é uma porta sem prateleira. Sabe qual foi a resposta dele? Claro, mãe, as mulheres gastam muito mais. Olha esse preconceito! Olha o preconceito! Olha só que legal! A resposta... Luta como contra isso? Eu tentei explicar para ele que as mulheres faziam 10 mil coisas ao mesmo tempo e por isso das gavetas, mas depois que ele falou isso... Sim, mas eu tenho 2 sapatos e tu tem 30 tamanho, é claro eu gosto que tu vai de ter mais lembrar, gavetas. eu tive uma entrevista de estágio de uma menina que trabalha comigo e o trabalho dela de conclusão de estágio era sobre uma mulher na indústria. E é muito complicado hoje falar, porque como esse assunto tá realmente sendo muito falado, então eu sempre penso bastante nele. E ela falou, o teu papel, a importância. E daí eu falei, eu gosto sempre de lembrar da ancestralidade, da onde a gente veio. E acaba a gente esquecendo da onde a gente veio. Então lá na idade das cavernas, o homem tinha que sair para caçar, né? Então ele saía para caçar e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Da caverna, cuidando dos filhos e dos bichos para eles não entrarem na... Então ela conseguia cuidar dos filhos, ela conseguia cuidar da comida mais simples em volta, que seria a horta, não o animal que o homem caçava, mas limpava depois. Ela conseguia também proteger a caverna para os estranhos não entrar. Então ela fazia mais funções. Então, por isso que a gente também faz mais funções. A gente não precisa esquecer de onde a gente veio. Eu volto a dizer, a mulher também é a única que pode gerar. Então, não precisa... Tem que ficar muito tranquila em falar assim, eu tenho essa profissão de gerar, esse cuidado, eu sou uma ferramenta para o mundo crescer. Isso. Né? Então, é muito bonito dizer isso. Se a gente não simplesmente desiste porque eu quero ser igual a um homem, eu quero ser profissional, eu quero ser igual, o mundo vai acabar, né? Que a gente estava falando ontem, Sim. porque não tem como comparar, como era antigamente, que o homem saía para caçar, a mulher ficava em casa. Então ela tem esse olhar de ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esse olhar 360. Isso. Muito. Então vamos aproveitar as virtudes de cada um. Sim. Mas, E também há uma discussão, são estudos, preocupações muito grandes, porque tem regiões hoje que a densidade demográfica está diminuindo demais, justamente por isso, porque as mulheres estudando mais, se preparando mais. Justamente. Hoje tem 1, 2 filhos no máximo, outras optam por não ter, e também está tudo certo, porque ela tem esse poder de escolha, né?
como eu fiz 57 anos, então eu sou de uma outra geração, vocês são bem mais jovens. Eu mudei muito, adorei várias... bem mais jovem. Adorei! Claro que sim, cada década tem uma mudança de comportamento. E eu mudei bastante em relação ao meu comportamento com outras iguais, aprendendo. Sim. Por exemplo, eu, há um tempo atrás... Ai, que legal, André, casada. E aí, quando é que vem o filho? Não faço mais essa pergunta para ninguém. Porque isso é da tua conta. E se tu ter bebê, que bacana. Se tu não tiver, bacana também. Mas eu não pensava assim até um tempo atrás. Porque a gente vai falando sobre isso entre nós. Né? Entre as mulheres, eu tenho várias das minhas melhores amigas não têm filhos. E tá tudo certo também. Porque são opções, são escolhas, né? Eu tenho só um, teria tido 3, só não tive mais porque eu trabalhava muito, não tinha como cuidar, né? Aquela coisa de pequenininho, como tu fala. Os primeiros 3, 4 anos são brutais para nós mulheres, né? Justamente. E porque é da ancestralidade. Ela que porque cuida a gente quando vai no precisa médico, cuidar. quando tá doente. Ela que cuida. E, gente, não vamos fazer isso. E assim, isso um caos. E justamente eu faço a meia-culpa sobre isso, que a minha mãe disse, o problema é que tu te joga na frente. E eu acho que isso já é inconsciente da mulher. O filho tá... Não, então leva pro médico. A mulher Mas vai fazer... Mas o instinto protetor sempre vai só falar mais alto. Sempre. E daí a questão... Eu sou muito de comer fruta, verdura, mas para eles comer lá em casa, eu acabei me jogando na frente, eu ofereço. Sim. Mas alguém levanta do sofá? Quem? É sempre a pessoa que descasca, que corta, que pica, e assim todos vão comer. E daí por isso que muitas vezes a mãe fala, mas tu te joga na frente. E às vezes é inconsciente da mulher. E aí de querer fazer vem as diferenças de geração. O meu filho, né, tem 30 anos, então as namoradas, assim, elas não são nada assim, graças a Deus. Viu só? Tem uma lá, que nem... a fulana não vai lavar louça pra ti, mãe? Não vai, pra mim, né, no almoço de domingo que ela estava em casa. Eu disse, mas e que obrigação que ela tem de lavar louça? Mas tu vai lavar louça? E por que tu não vai lavar louça? Quem disse que ela precisa, não, se ela não lava na casa dela, vai lavar aqui? Não. Isso eu comecei a mudar. Há um tempo atrás eu dizia, mas que guria preguiçosa. Não, sério, gurias, esse processo a gente precisa ter. Sim. Porque é muito legal, é muito bom dizer, mas os homens não colocam as mulheres no poder, não, os homens não, a gente também tem que se apropriar disso nessas pequenas coisas. Gente, a cultura do Rio Grande do Sul é linda. Ela só fala de mulher guerreira. É a Anitta Garibaldi. Então, a gente fala... Então, são mulheres guerreiras. Tem um casal jovem. Eu tenho um casal de amigos, eles são jovens, assim. Quem lava a louça e estende a roupa e lava a roupa é ele. A menina, a Mara querida, tá na segunda faculdade já, mas nem dobrar a roupa ela faz, assim, e tá tudo certo. Mas se eu te disser que lá em casa... Mas o escândalo que foi... Pensa no escândalo, coloca não, assim... Mas tem hoje em dia, assim, eu acho muito justo dividir as tarefas. Eu comecei a falar lá em casa a mesma coisa. O meu marido trabalha o dia todo, eu também trabalho o dia todo. E eu ainda tenho escritório em casa. Então, muitas vezes eu espero o filho dormir para continuar. E o filho fazia a mesma coisa. E o filho olhando aquilo, ele também tem que aprender a ajudar. Não porque é pequeno, não. Porque todos se esforçam durante o dia, mas à noite precisam comer. Precisam fazer o alimento, lavar, secar e guardar. Eu digo lá em casa, a louça não caminha sozinha para dentro da prateleira. Então, não se discute mais. Eu organizo, mas a louça, 100% das refeições é com o marido. E vocês já notaram, gurias, que por mais... eu chamo vocês de gurias, claro, mas não é depreciativo, tá? Não, que assim... A gente não pode perder isso. Mesmo com...
a questão da louça, ela desbanca qualquer fala feminista. Você já percebeu isso? A gente tá aqui discutindo porque nós temos que ter mulheres no poder, porque tem que ter... E voltou pra pia. E nós estamos na pia. Mas, gente, isso é ancestralidade. Nós aprendemos, assim, que coisa boa que nem o meu filho aprendeu. Também ensinei ele era mais velho, mas também teve que aprender, até Serzimei eu ensinei. Isso mas aí. depois de grande, depois das batalhas que a gente ficou assim, empregada, foi a pandemia e tudo mais, né? De repente, de uma hora para outra, era eu cozinhando, eu limpando a casa, uma loucura. trabalhando. E já mulher velha, né? Não é bem assim que funciona, né? Não, mas é porque... Por causa... mas e tá tudo certo. É por causa dos nossos costumes. É disso que a gente tá falando. A gente ainda tá numa revolução dos costumes. E eu vejo essas meninas mais jovens, assim, que nem se tu tivesse uma filha de 11 anos, hoje tu tem um menino, mas se fosse uma menina, que bom que quando ela for mais adulta, com certeza o companheiro ou companheira dela vai tranquilo ajudá-la, porque hoje a geração dos filhos únicos, que também aprendem a se virar sozinho. Sim. A gente, claro, tem um senso de proteção gigante, normal, né? Mas depois eles vão vendo e é disso que a gente fala. Mas que a louça detona com a gente, detona, mas né? toda a vida. Eu tenho uma máquina de lavar louça lá em casa. É minha melhor amiga. Mas o pequeno, ele pede mesada. Eu digo, ok, tem a mesada. Mas eu não coloco o dia. 2 a 3 vezes na semana, a louça para secar é tua. E ele vai? E eles ele adoram. vai. E agora, porque isso é café da coisa de manhã, gente grande omelete fazer. é com ele. Cara, isso é importante, Então, na verdade, até tem que dar responsabilidades. Sim. Né? Como que não precisa mais sair pra caçar, né? Vamos voltar que eu tava minha fala antes. Então agora as funções são mais parelhas. Então foi mais fácil, né? Ninguém, se for entendido desse formato, não precisa mais sair pra caçar, tá mais fácil. A comida vem embalada hoje em dia, A gente né? tem 5 minutos ainda. Olha como passou rápido. Viu? Não, o tempo aqui ainda mais quando o papo é bom, né? Vai Sim. longe. Eu gostaria, então, deixar mais a palavra livre para vocês, mas gostaria também de perguntar assim, os desafios de vocês, seja tanto como empresárias ou quanto pessoas, assim, os desafios ou os sonhos da Andréia e da Patrícia no estágio de vida que vocês estão. Olha, eu vejo assim, o grande desafio é conseguir manter e melhorar cada vez mais a relação casa, trabalho, conseguir conciliar isso e, ao mesmo tempo, crescer como pessoa e profissionalmente. Eu acho que, independente da profissão, e quando a gente tem algum negócio, a gente pensa sempre em colocar o seu negócio em primeiro lugar, em atualizar, em se destacar. Só que para conseguir se destacar no mercado, também tu tem que ter toda aquela tua rede, que nós estávamos falando, a rede de apoio, as amizades, e eu sempre falo, ver e ser vista. Sim. Então, assim, eu olhei por muitos anos mestrado e gostaria muito de fazer um mestrado. E eu fiz 2 pós. E até hoje eu não fiz, porque eu morro de peso na consciência de deixar o filho. Mas eu vou fazer. Aí, Andréia, deixa eu contar uma coisa da Patrícia. Que eu achei o máximo. Ela vai falar do salão. Eu achei o máximo. Que meleca que eu não fotografei, claro, com a permissão dela depois. Eu deixaria, claro. Eu achei o máximo. Eu fui no salão, eu frequento mesmo que ela, e ela tava fazendo mechas. Sim, aquela reforma linda que a gente fica, né? Sim. Fazendo mechas. Sexta-feira. Com o notebook ligado ali. E daí ela fazendo as coisas ali no salão. Gente, isso é a mulher essa é a mulher da nossa era. Claro! Que para aproveitar o tempo. Isso! Aproveitar o o tempo. recurso mais valioso? No salão. O tempo. Porque o salão de beleza, nós mulheres, ali é o nosso
Up. Deus me livre, eu ir no salão, assim, nos últimos tempos, e daí, não, é onde que tu vai lá, não, tu vai estar entre iguais, tu conversa com Sim. o teu cabeleireira, e ela ali trabalhando, se arrumando, teria um evento, eu nem perguntei, mas assim, eu achei o máximo de uma mulher, e isso é mulher moderna, não é a mulher arrumada ali, ó, ela tá linda, né? Mas ela, você também, provavelmente, ali, quantas vezes notebook, eu também. Muitas. Isso é admirável, sabe? E tu, Andréia? Eu fiz um podcast com o pessoal no Mercopar, né? E fizeram a mesma pergunta. E fica muito difícil, eu acho muito difícil responder a ela, porque eu já fiz bastante coisa, apesar de ser nova. Né, É que tu começaste muito cedo, né? Então cedo. A linha do tempo é diferente. Isso. Então, pra ter ideia, eu tenho 37 anos. Então, eu comecei na empresa com 16. E eu já conquistei, né? Hoje eu sou diretora comercial, eu vou para São Paulo, eu vou em feiras, eu tenho a participação no Cindy Metal, eu participo também da Câmara Brasil-Alemanha, eu coordeno, vou ter uma palestra com o pessoal do CETEM, com os alunos, que eu adoro essa comunicação com eles. Com a juventude, eles né? Eles são o nosso futuro, né? Então, toda a questão da troca, da experiência. Eu realmente acho demais, né? Então, hoje, o meu único projeto que falta ainda é ser mãe, né? Quem sabe, daqui a pouco ele chega. E quero, sim, conseguir esse projeto, fazer ele ficar muito bonito junto com meus tantos outros que eu já conquistei, né? Continuar com ele, porque é a preocupação de todos, né? É a pausa que eu falei. Eu tenho quase 20 anos de história. Eu vou fazer essa pausa e eu vou retomar. Como vai ser essa retomada? Eu me permitir também fazer essa pausa. Claro, né? justamente. Pode ser que seja pausa de um mês, como tu disse. Não importa a quantidade que tem que ser qualidade. A minha pausa foi de 1 mês e 20 dias. Isso. Pode ser 1 mês, pode ser 4 meses. Depende do que eu vou me permitir. Mas realmente tem que ser por etapas, né? Sim. Tem que deixar acontecer. Mas teve bastante avanços também, né, nos últimos tempos. Ah, com certeza. Sim. Nossa. Olha, a Mercopar, que coisa mais linda, cheio de mulheres visitando. Eu estive uma Mercopar recente. Eu sei que o nosso tempo está estourado, mas a feira mudou também. Eu fazia feira, como eu falei, né? Eu fazia feira antigamente, era só aquelas mulheres promoters com roupa muito chamativas para fazer o público ir. Aquilo também me agredia. Porque... Sim, a mim também. Isso me agredia. Não é esse o objetivo de uma feira. Qual feira que não tinha o stand da mulher fazendo propaganda do chuveiro? Feira de raio do chuveiro. Principalmente nas feiras que vocês frequentam. Feira da construção civil, FEICOM. Eu fui esse ano, graças a Deus, não tinha chuveiro. Foi isso que eu falei. Isso é evolução. Pra mim, verdade. Isso é evolução. Eu vou numa feira da Mercopar e não precisa ter essas mulheres para as pessoas irem visitar. Ao contrário, as mulheres estão lá lindas, maravilhosas, mostrando produtos, vendendo, né? Participando da feira. Participando da feira, as pessoas visitando. Então, isso pra mim é evolução. Então, assim, realmente não usar mais a mulher como um produto. Isso mesmo. Né? Então, pra mim, isso é evolução. A feira lotada, linda. Foi linda, eu acompanhei. Realmente, a feira foi muito bonita. E pra mim, isso realmente é uma evolução enorme. Então, era esses pequenos momentos que a gente tá vendo que a gente realmente tá evoluindo. Sim. E é por isso, meninas, fica, então, o meu pedido pra vocês, continuem nessa batalha. Com certeza. Por isso que a gente tá aqui. À medida, assim, que vocês sejam convidadas nessa questão da liderança em qual área que for, né? Porque eu acho que as entidades de classe, as ONGs estão muito formadas por mulheres, já por natureza, devido ao seu senso de dever, né? Mas as entidades de classe, como um Cindy Metal, o CREA, né? A Esinos, que a gente está acompanhando, assim, claro, no tempo e a gente vai aprendendo. É no tempo de cada um e dentro do braço e do tempo, né, no que se pode fazer. Eu agradeço demais a nossa conversa, obrigada. foi muito show.
E quem diria que foi o primeiro, né? Que Olha coisa. só. Primeiro. Vai falar mais vai ser. vezes. Não, vai Gostei ser- muito. Muito obrigada pelo convite. Ai, eu que agradeço. André, obrigada de novo. igualmente tá? pelo convite sempre. E olha que as empresas de vocês continuem sempre muito prósperas, muito Amém. sucesso. E Pra como todas eu nós. também tenho o portal São Leopoldo Negócio e Companhia, Uhum. quando tiverem notícias bacanas, mandem para mim que eu vou publicar com o maior prazer. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Beth. Sucesso. Pessoal, então aqui a gente está terminando mais um podcast Beth e Companhia com essas pessoas incríveis, maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado. E sigam a gente nas redes sociais e mandem sugestões, avaliações, críticas. Adoramos ouvir vocês. Meninas, dá o arrobinha de vocês antes. Do link do Instagram @Grifortec. @Grifortec. @Guidali Engenharia. Olha só, muito bom. Então tá, pessoal. Até o próximo podcast Beth e Companhia.